Boa tarde, pessoal. Hoje vamos tratar novamente da questão do arrependimento de Deus. Tema bastante discutido e repetidamente vem à tona, muitas das vezes, em páginas no YouTube, em canais aqui no YouTube e em páginas no Facebook e outras da internet. Desculpe. Deus se arrepende? Parte 3. Essa é uma das questões mais discutidas e mais suscitadas entre cristãos e não cristãos. Os cristãos afirmam que Deus não pode se arrepender. Os não cristãos afirmam o mesmo, sendo que estes últimos partem da suposição de que, se Deus realmente existisse, isso não poderia ser possível. A ideia de Deus e seus supostos atributos, como onisciência e onipotência, impedem que ele seja pego de surpresa sobre quaisquer assuntos. Deus, sendo Deus, não pode sentir mágoas, tristezas, pesar no coração ou arrependimentos. Esses sentimentos são próprios dos seres humanos que não podem lidar com coisas que lhe fogem do controle ou mesmo de seu conhecimento. Desculpem. Os humanos não têm conhecimento prévio de coisas futuras ou prestes a acontecerem. Coisa que supostamente não poderia acontecer com Deus. Sem falar que os cristãos afirmam que tudo que acontece em nossa volta, ou que vai acontecer, já é do conhecimento prévio de Deus, ou que faz parte de seu plano elaborado desde a criação do mundo. Os escritos bíblicos dizem que a nossa vida é traçada ou é conhecida pelo Deus hebreu desde o ventre de nossas mães. Ele já conhece tudo que nos sucederá. Eles sabem quais as consequências de cada um de nossos atos, seja que tomemos uma direção para a esquerda ou quer que tomamos uma direção para a direita. Quaisquer direção que tomarmos na vida será do conhecimento do Deus hebreu vai ter conhecimento dessas coisas. Os textos que os cristãos usam para corroborar o entendimento concernente ao não arrependimento de Deus são: também a glória de Israel não mente. A glória de Israel aí refere-se ao Deus hebreu. Nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Em resumo, o texto está dizendo que mentir e mudar de ideia não são coisas próprias de Deus, mas do ser humano. Um outro texto bastante usado também para corroborar essa mesma ideia de que Deus não pode se arrepender é o de Números 23:19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Os cristãos do Novo Testamento criaram outros textos, tendo como bases esses textos do Velho Testamento. Os cristãos ainda afirmam que há erros de traduções em nossas Bíblias em português quando traduziram certas palavras do hebraico. Dizem que há expressões do hebraico que não se conseguiu passar com a mesma carga semântica para o nosso idioma. Há ainda o argumento de que
o Deus hebreu estaria usando de linguagem humana para tentar se fazer entendível ao máximo aos humanos. Antropopatismo e antropomorfismo alegam que Deus usou de termos ou expressões imperfeitas humanas para se fazer entender. Um ser perfeito e superior seria difícil de ser compreendido por seres imperfeitos e humanos, dizem eles. Os cristãos costumam dizer que não podemos entender Deus a partir de realidades físicas ou mesmo nós, na condição de pessoas imperfeitas e limitadas, não teríamos como entender ou compreender Deus, que é um ser superior e um ser ilimitado, já que nós somos limitados. Será mesmo isso verdade? Não. Isso tudo é mais uma desculpa usada pelos cristãos para minimizar os erros de concepções que os hebreus tinham de seu Deus. Os cristãos tentam excluir dos textos os constantes erros e absurdos bíblicos. Para isso se socorrem a falácias e argumentos sem pé e sem cabeça. Os povos do passado imaginavam seus deuses a partir de modelos humanos. Sim, eles os idealizavam a partir de si mesmos e de suas realidades ao seu redor. Os homens sentem fome, sede, raiva, ira, matam, descansam, arrependem-se, apiedam-se, lamentam-se, vingam-se, mentem e falam a verdade. Dessa forma, os povos antigos passavam essas características e sentimentos aos seus deuses. Por isso que vemos o Deus hebreu se arrependendo, descansando no sábado, após uma tarefa exaustiva de se criar o mundo, irando-se e fazendo coisas próprias de seres humanos, e até mesmo sentindo fome, já que os sacrifícios tinham um significado de alimentar os deuses, aplacar a sua ira por meio de sacrifícios. Se vocês observarem, boa parte dos sacrifícios servia de alimento, era servido como se fosse uma refeição, muitas das vezes. Se oferecia uma parte do sacrifício à divindade e outra parte os participantes comiam. Era um banquete entre a divindade e o adepto ou o servo da divindade. Era um banquete de comunhão. O antropopatismo, portanto, não é uma questão de linguagem simbólica para que se entenda o Deus hebreu. Nenhum escritor hebreu do Antigo Testamento jamais pensou em antropopatismo quando mencionava a sua divindade em seus textos. Pelo menos os personagens ali, na lenda, veem as características do Deus hebreu como próprias dele. Como disse, eles extraíam a realidade espiritual da realidade na qual eles se encontravam, que era a física. Por isso que o Deus hebreu é retratado muitas vezes como um rei com espada, portando um arco e uma flecha. Também o Deus hebreu é retratado como tendo carros de guerra e exércitos. O Deus hebreu é retratado como estando irado, com raiva, com rancor, querendo vingança. Isso tudo acontecia porque os hebreus, como qualquer outro povo, eles extraíam
da realidade física que eles se encontravam, elementos para criar a realidade espiritual, o mundo espiritual em que suas divindades se encontravam. Não tinha nada de que a divindade usar de expressões humanas para que esses humanos o entendessem. Não tem nada a ver com isso. É justamente o contrário. Se usar dessas expressões e ideias próprias nossas, porque estamos no meio físico, e levavam essas ideias para o mundo espiritual, de que aí se cria o subjetivismo. Porque sabemos que o mundo espiritual não existe coisa nenhuma. Daí pegar o mundo físico e jogá-lo no mundo espiritual. Não é o contrário que acontece. Esses sentimentos são atribuídos ao Deus hebreu por causa da concepção dos próprios hebreus. Eles o viam a partir deles mesmos. A única diferença é que eles o viam como um ser poderoso, um Deus. Quanto à falácia de que Deus usaria a linguagem humana para ser entendido, é muito fácil vermos que isso não é verdade. Segundo a lenda bíblica, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, é impossível que uma criatura que fora feita dessa forma, que fora feita dessa forma, não pudesse se comunicar com seu Criador de forma que ambos se entendessem, se comunicassem. O relato mostra diversos diálogos entre Adão e seu Criador, demonstrando assim que não havia impedimentos ou embaraços quanto ao entendimento de ideias entre o homem e seu Criador, seu Deus. Mesmo após o pecado, vemos Caim se comunicando com o Deus hebreu de forma muito espontânea e de forma muito entendível para ambos os lados. Não houve nenhum empecilho ou mudança que acarretasse uma má comunicação, ou que gerasse uma má comunicação entre Deus e suas criaturas. A passagem de Caim mostra claramente isso. Ademais, se partirmos do que é afirmado por um dos escritores do Novo Testamento, esses argumentos cristãos se desfazem como as nuvens e a fumaça entre o sopro do vento. Vejam o que diz o suposto escritor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Em resumo, esses versos nos mostram que tudo que se encontra nas Escrituras, e essa Escritura a qual Pedro se refere é o Velho Testamento. São as Escrituras dos Hebreus. No tempo de Pedro, Paulo e dos próprios discípulos de Jesus não existia o Novo Testamento. Todas as vezes que a Bíblia, no Novo Testamento, menciona as Escrituras, o escritor está querendo se referir às Escrituras dos Hebreus, que é a Torá, a Bíblia hebraica. É essa escritura que ele está se referindo. Portanto, o escritor inspirado, suposto escritor inspirado Pedro, mostra que nada que há nas Escrituras partiu da vontade ou da inspiração ou da interpretação particular e do homem, mas que os tais homens santos eram inspirados a escrever ou a mencionar fatos nas Escrituras
movidos pelo Espírito Santo. Dessa forma, a falácia de que Deus, a Bíblia existem imperfeições porque o homem, por ser imperfeito, poderia ter se expressado de forma equivocada ou errada para se referir a Deus. Isso não é verdade, porque o texto de Pedro diz que toda a inspiração partiu da vontade de Deus. Nenhum elemento pessoal foi colocado nas Escrituras. Tudo que nela está são próprios ou da vontade do Deus hebreu. Não há o que se discutir mais. Os próprios escritores dizem que nada nas Escrituras foram produzidos nada nas Escrituras foi produzido de acordo com a vontade ou pensamento humano, mas que tudo foi devidamente orientado para que fosse assim. Portanto, dizer que a passagem do hebraico mal traduzida, que o homem era imperfeito e não conseguia expressar o que de fato queria transmitir o escritor original, é uma falácia, que, se fosse verdade, estaria contrariando o que nós acabamos de ler em 2 Pedro, versículos 20 e 21. Portanto, vemos que essa desculpa que os cristãos usam, na verdade é uma falácia que revela que quem afirma tal coisa é um completo ignorante que só quer arranjar um subterfúgio, uma desculpa para justificar os erros que saltam aos olhos quando lemos a Bíblia. Dizer que o homem não pode entender Deus por causa de seu poder ilimitado ou porque um ser limitado não pode compreender um ser ilimitado, não é verdade, pois como vimos, tudo que for escrito foi produzido por um tal Espírito que guiou o homem, justamente para que nada ficasse em compreensão. Ainda podemos ver o quanto é mentirosa a falácia do cristão em dizer que Deus não poderia ser compreendido em termos humanos, é o fato de eles dizerem que nós que não o entendemos por causa disso. Mas então como é que eles, sendo cristãos e humanos como nós, supostamente entendem o Deus hebreu? Por acaso os cristãos são extraterrestres? Já que os humanos, por serem perfeitos, pecadores, não podem entender um ser perfeito e ilimitado. Mas os cristãos não são também assim? Então como eles supostamente entendem esse Deus? Se há algo mal entendido, isso só prova, mais uma vez, que esse Deus é um incompetente em tudo que pretende fazer, pois nem uma simples comunicação com suas criaturas ele consegue estabelecer de forma clara e precisa. Não consegue sequer dizer qual a sua vontade de forma clara. Que Deus é esse? Como um pai, que se diz pai, não consegue se comunicar com seus filhos de forma clara, mostrar a sua vontade, o seu desejo para eles. Sobretudo quando nós analisamos as mensagens dos evangelhos, que diz que os evangelhos envolvem a vida, trazem mensagens de vida para aqueles que a aceitarem, mensagem de morte para aqueles que a rejeitarem. Então, é algo muito importante que deve ser comunicado a toda a humanidade, a todos os homens, e Deus não poder transmitir essa mensagem de forma clara, uma mensagem de vida, isso é um absurdo. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dê o seu like se desejar que for o caso, compartilhe. Até a próxima.